Maria Bethânia virou imediatamente uma estrela da música brasileira quando, aos 18 anos, substituiu a cantora Nara Leão no espetáculo Opinião. A sua interpretação para Carcará fez a música sobre a ave nordestina voar muito alto. A voz forte de contralto, junto com o figurino meio andrógeno e toda a encenação do espetáculo, tudo isso junto, criou uma personagem pública que nada tinha a ver com a verdadeira Berré, seu apelido na época. Ao contrário do que podia parecer, Bethânia era de uma família de classe média do recôncavo baiano, nunca chegou perto de passar fome ou de conhecer a seca do sertão nordestino e nunca tinha visto um carcará. Mas a força da canção na sua voz e as vendas do compacto com a música aprisionaram a jovem artista num rótulo que era tudo o que ela não era e nem queria ser, uma cantora nordestina de canções de protesto. Depois de mais de um ano trabalhando no Rio e em São Paulo e tendo sempre que cantar Carcará, resolveu voltar para a Bahia. Ficou lá por uns meses, até receber o convite do empresário e produtor Guilherme Araújo para fazer uma temporada numa boate do Rio. Ela disse, eu aceito, mas com uma condição. Eu não vou cantar Carcará e nem nada parecido. Guilherme aceitou, e durante a temporada ela não cantou nenhuma vez a música, nem se a plateia implorasse. Se consolidava ali a artista Maria Bethânia, a cantora senhora de si e livre, sem rótulos, para cantar sempre o que quiser. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo. Ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Carcará é uma composição de João do Vale e José Cândido, lançada no espetáculo Opinião, de 1964. Originalmente foi cantada por Nara Leão no teatro e no disco lançado com as músicas da peça. João Batista Vale, o João do Vale, nasceu na cidade de Pedreiras, no Maranhão. Segundo ele, pobre no Maranhão, ou era Batista ou era Ribamar, e ele foi Batista. Na época da Opinião, ele já morava no Rio de Janeiro há mais de 10 anos, com 230 músicas gravadas, fora as que ele tinha vendido, segundo ele mesmo falava na divulgação da peça. Chegou no Rio trabalhando como assistente de pedreiro, mas logo começou a ter algumas músicas gravadas, como o baião Estrela Miúda, com a cantora Marlene. Estrela miúda que é no meio-mar, no meado, irmão. A sorte mudou quando ele começou a cantar no restaurante Zicartola, no centro do Rio de Janeiro, e foi lá que nasceu a ideia do espetáculo Opinião. É a versão de Carcará gravada por Maria Bethânia no seu primeiro compacto, de 1965, com arranjo adaptado do original de Dori Caymmi, que eu vou analisar nesse vídeo. Carcará, pega, mata e come, Carcará, não vai morrer de fome. Caetano Veloso não tinha completado 4 anos de idade e já sabia cantar algumas músicas que ele ouvia no rádio. Uma dessas canções era Maria Bethânia, uma valsa do compositor pernambucano Capiba, que era um grande sucesso naquele ano de 1946, na voz de Nelson Gonçalves. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Capiba compôs a valsa para uma peça de teatro encenada em Recife, mas errou o nome da personagem que ele deveria citar. O nome da personagem era Maria da Bethânia. Ela era a heroína da peça, mas a melodia que ele fez não encaixava com o da, e ficou Maria Bethânia. Com o sucesso da canção, o nome passou a ser popular e a batizar muitas meninas nascidas na época. Caetano pediu para seus pais que a sua irmã, que estava para nascer, recebesse esse nome, mas os pais achavam o nome um pouco pesado para um bebê. O pai deles fez um sorteio com diversos nomes escritos em papéis dobrados, e Caetano tiraria um deles de dentro de um chapéu, e o nome sorteado acabou sendo o que ele queria. Anos mais tarde, as irmãs mais velhas contaram que o pai teria escrito o nome Maria Bethânia em todos os papéis, para agradar o menino. Os irmãos cresceram na pequena cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano, a 80 quilômetros de Salvador. Para prosseguirem os estudos, Caetano e Bethânia se mudaram para Salvador, mas eles, e todos no recôncavo, a chamavam de Cidade da Bahia. Ele, com 17 anos, faria o clássico, o atual ensino médio, e ela, com 13, entrava no antigo ginásio. Caetano não sentia vontade de sair de Santo Amaro, e Bethânia era radical. Ela não queria ir de jeito nenhum. Segundo Caetano conta no seu livro Verdade Tropical, a irmã passou muito tempo odiando morar na capital e só pensando nas férias, quando voltaria para Santo Amaro. Mas
Os encantos da cidade eram muitos, e a insistência do irmão era imensa para que a menina se encantasse com Salvador. E a aproximação se deu através da arte. Caetano começou a levar Bethânia para peças de teatro, concertos, exposições, festas de rua. Os irmãos se enturmaram com os jovens artistas de Salvador, e Caetano foi convidado pelo diretor Álvaro Guimarães para fazer as trilhas dos seus espetáculos. Quando o mesmo diretor foi fazer o seu primeiro filme, Caetano imaginou uma canção sem letras e intimou Bethânia a cantá-la. Ela, com 16 anos, a princípio recusou. Ela não gostava da sua voz, não pensava em ser cantora. O seu sonho sempre foi ser atriz. Mas cantou e encantou o diretor, que a convidou em 1963 para cantar na abertura de sua montagem da peça Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Antes da primeira cena da peça, Bethânia entrava com o palco e a plateia às escuras e cantava na cadência do samba, de Ataúfo Alves, a capela, sem nenhum acompanhamento. O efeito era incrível, com a voz grave da Bethânia, e o nome dela passou a ser comentado no meio musical da cidade. Quando os irmãos se encontraram com Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Alcivando Luiz e outros músicos, estava formado o núcleo baiano básico, que poucos anos depois faria o movimento tropicalista, menos Bethânia, porque ela nunca se prendeu a grupos e nem a rótulos. Esse grupo montou um espetáculo para inaugurar o Teatro Vila Velha, o show Nós, por exemplo, e fez ainda outros shows coletivos, quando decidiram produzir shows individuais. O primeiro desses shows foi de Bethânia. Todos achavam que ela era mais pronta para fazer uma apresentação solo. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, outra jovem cantora, Nara Leão, lutava para se livrar do rótulo de musa da bossa nova. Em seu primeiro disco, Nara gravou sambas de Cartola, Nelson Cavaquinho e Zequete, o que já era um afastamento da turma da bossa nova. Eu fiz um programa sobre esse primeiro disco da Nara, analisando a gravação de Diz que Fui Por Aí. Vou colocar o link no fim do vídeo. Em 1964, Nara aproveitou uma viagem para se apresentar em Belém e resolveu voltar fazendo escalas em capitais do Nordeste. Ela queria se aprofundar nas pesquisas sobre as raízes da música brasileira. Salvador foi a última parada, e Nara chegou na cidade pouco antes da estreia do show da Bethânia. Lá ela conheceu os talentosos Caetano Veloso e Gilberto Gil, ambos com 21 anos, mas quem chamou a atenção dela foi Bethânia, então com 17 anos. Nara foi muito generosa com ela, inclusive mostrou sambas que ela iria gravar em seu segundo disco para que Bethânia incluísse as músicas no seu show. O segundo disco de Nara se chamou Opinião, e foi o rompimento definitivo dela com a bossa nova, ou pelo menos parecia ser. Desse disco surgiu o espetáculo Opinião, que estreou em dezembro de 1964, com direção de Augusto Boal. O espetáculo foi concebido por artistas ligados ao Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, o CPC da UNE, mas que estava na clandestinidade desde abril de 64, depois do golpe militar. É um teatro de agitprop, ou agitação e propaganda, uma forma de teatro que surgiu na Rússia depois da Revolução Comunista de 1917 e está vinculado a um teatro relacionado ao movimento de luta dos trabalhadores. Não era exatamente um teatro convencional, mas uma narrativa feita pelos atores-cantores, baseada na própria experiência deles no meio musical. Os protagonistas eram Nara Leão, Zequete e João do Vale. Uma mocinha da Zona Sul, um personagem do subúrbio carioca e um nordestino. A peça foi um grande sucesso, com apresentações diárias, de segunda a segunda, com sessões duplas nas quintas, sábados e domingos. Era uma maratona de apresentações, e em menos de 2 meses a garganta da Nara não aguentou. Ela ficou afônica e foi proibida pelo seu médico de continuar no espetáculo. Para substituí-la de emergência, chamaram Suzana de Moraes, filha de Vinícius, que era namorada de um dos autores, Oduvaldo Viana Filho, mas ela avisou que só ficaria até acharem uma substituta definitiva. Ela não era cantora. E Nara indicou aquela menina que tinha conhecido em Salvador há menos de 1 ano e garantiu aos produtores que era a pessoa certa. Bethânia e Caetano estavam de férias em Santo Amaro quando uma atriz da Escola de Teatro da Bahia ligou, dizendo que a produção do Opinião estava convidando Bethânia para ir ao Rio. O Teatro Opinião, o Vianinha está ligando, quer que você vá para o Rio de Janeiro amanhã de manhã para você substituir a Nara fazendo o show Opinião. Eu disse, Caetano, aconteceu isso. Ele falou, vamos agora para Salvador. Que loucura, Berré, vambora, vai ser ótimo. Caetano já tinha passado 1 ano morando no Rio, na casa de uma prima, quando ele era adolescente, mas Bethânia nunca tinha saído da Bahia. O começo não foi fácil. A peça tinha sido escrita para Nara, uma moça branca, bonitinha, moderna, e Bethânia era bem diferente, de uma beleza menos padrão. A produção demorou para encontrar o figurino, o cabelo, uma imagem para a nova artista que eles iriam lançar, como seria o marketing.
e começaram a surgir na imprensa como divulgação da biografia dela informações inventadas, como a que ela teria sido ponta esquerda de um time de futebol em Santo Amaro. Note-se, esquerda sendo destacado. A imagem dela na peça, com o cabelo preso atrás, uma roupa larga, com um ar sério e dessexualizado, foi uma decisão dos autores e do diretor. Mas como ela era completamente desconhecida, ficou a imagem de que ela tinha vindo assim da Bahia, uma cantora nordestina de canções de protesto. A estreia de Bethânia foi no dia 11 de fevereiro de 65, num espetáculo extra à meia-noite, para artistas e jornalistas, para apresentar Bethânia para alguns influenciadores. Otto Lara Rezende, Sérgio Cabral e Milor Fernandes escreveram na propaganda do espetáculo publicada nos jornais, dando o aval para a novata. Com Nara, o número de Carcará já era o clímax do espetáculo, mas com a força dramática de interpretação de Bethânia, o número ganhou uma força extra. É incrível olhar as imagens do espetáculo hoje, porque se nota que a artista Maria Bethânia, hoje com mais de 50 anos de carreira, já está ali, na inexperiente menina de 18 anos, recém-chegada da Bahia. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando Carcará. A melodia de Carcará é construída sob o modo dórico, um dos modos gregos, que também é conhecido no Brasil como escala menor nordestina. A nota que caracteriza esse modo é o sexto grau maior, numa escala menor. No tom da gravação da Bethânia, que é Si menor, essa nota é o Sol sustenido. Quando vê roça queimada, sai voando e cantando Carcará. Carcará é uma ave de rapina, parente do falcão, e que se alimenta de quase tudo, especialmente presas fáceis, como filhotes, mas também se alimenta de animais mortos ou restos de lixo. Na letra, é retratado um ataque a um mamífero muito jovem, um borrego, um cordeirinho. O borrego no filme pode andar, ele pega no pico e trema a Carcará. Segundo ainda Caetano Veloso no seu livro, no meio de tantas músicas na peça falando de exploração, de reforma agrária, talvez um único verso, Carcará, mais coragem do que homem, somado ao contexto político da época, era suficiente para transformar a canção num vago, porém poderoso argumento revolucionário. A montagem de opinião foi uma montagem de baixo orçamento, não se tinha dinheiro. Para a direção musical convidaram Dorival Caymmi Filho, que depois virou Dori Caymmi, que era jovem, tinha 21 anos. Dori montou um grupo enxuto, com o violão dele e mais flauta, com Alberto Ekel Tavares, e bateria, com João José Vargas. Dori chegou a chamar o irmão dele, Danilo Caymmi, então com 16 anos, para tocar flauta no espetáculo. Mas o pai deles, seu Dorival Caymmi, não deixou. Todos os arranjos do espetáculo são do Dori, que tocou pouco tempo na temporada porque foi convidado para um trabalho nos Estados Unidos. Ele não se considera o arranjador dessa gravação que eu estou analisando aqui, mas pode-se dizer, no mínimo, que o arranjo é baseado no original do Dori. Para a gravação desse compacto, além da formação da peça com violão, flauta e bateria, foi acrescentado um contrabaixo. Quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Essa gravação de Carcará começa com uma citação da Missa Agrária, de Carlos Lyra e Gianfrancesco Guarnieri. Carlos Lyra foi trabalhar em São Paulo com teatro de arena, no fim dos anos 1950, e lá conheceu Guarnieri, que sugeriu que eles fizessem juntos uma comédia musical. Segundo Lyra, sendo ele de formação jesuítica, adquirida em anos de colégio Santo Inácio, e Guarnieri de formação socialista, a primeira ideia foi fazer uma missa agrária, mas que não chegou a ser encenada. Ficaram algumas músicas, como Glória in Excelsis, que serviu de introdução para a apresentação de Carcará em Opinião. Bethânia canta esse trecho a capela, exatamente como fazia na abertura da peça Boca de Ouro em Salvador, a primeira apresentação profissional da Bethânia em um palco. Glória a Deus, Senhor. Cantar a capela, como eu falei, é cantar sem nenhum acompanhamento, só a voz. Nesse caso é a capela em rubato. Não há marcação rítmica de tempo. O tempo é a vontade do cantor, solto. Uma frase descendente na flauta e 2 acordes no violão, definindo o tom da música. Carcará, pega, mata e come. O contrabaixo é bem melódico, não faz apenas o básico de acompanhamento de samba. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Sai a bateria, o ritmo, uma resposta na flauta
e outra no violão, em frases descendentes. É um bicho que voa que nem avião. Volta a capela, mas agora não é Rubato. A Bethânia já está no andamento da música, cantando a tempo. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando carcará. O ritmo da bateria e do violão é de samba com muito acento de bossa nova, a bateria tocando no aro da caixa. Carcará, come até cobra queimada. A flauta faz uma segunda voz da melodia, tocando no mesmo ritmo da melodia. Sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome. Os borregos que nascem na A música toda é praticamente só com 2 acordes, e essa repetição cria um estado meio de transe. não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é A bateria sai do contratempo e vai pro prato de condução, bem samba jazz. Os borregos no fio não pode andar. Ele puxa no bico e até mata. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará. Cai a dinâmica para uma dinâmica piano, para a declamação do texto sobre migrações do Nordeste brasileiro. Para um efeito de criar o clímax, a banda começa a subir um tom, primeiro meio tom acima. Depois sobe um tom inteiro. A população do Ceará imigrou. 13% do Piauí. E depois ouve um tom inteiro. E a tonalidade se estabiliza uma quarta acima do resto da música, para a repetição do refrão. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo. Ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Augusto Boal. Eu dei uma bronca, que ele levou uma semana sem falar comigo. Eu subia dessa escada, me mostrava as músicas, me ensinava as músicas. Ele não falava comigo nunca. Aí um dia eu disse, moço, o senhor não é o diretor? Ele falou, sou. Eu digo, o senhor não vai falar comigo? Me conhecer, pelo menos? Aí ele morreu de rir, falou assim, agora, e me chamou. Mas acontece que ele estava dirigindo a Susaninha de Moraes, que fez uma substituição enquanto eu aprendia o show. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando. Carcará. Eu tenho uma alegria quando eu canto isso, sempre. Sabe o que é? Parece que eu vingo o sertão quando eu canto isso.